Boa tarde, pessoal. Boa tarde, é um prazer, é um privilégio muito grande estar com vocês aqui nessa tarde para compartilharmos, um pouquinho daquilo que Deus tem feito conosco e através de nós. E, na verdade, nós vamos trocar algumas experiências, porque eu tenho certeza que você também tem vivido experiências preciosas na sua igreja, na sua vida, porque estamos debaixo de um momento de graça do Senhor. O Senhor tem aberto mesmo a janela dos céus para abençoar a nossa nação, não é verdade? Então é com muita alegria que nós nos reunimos aqui nessa tarde para conversar um pouquinho sobre alguém muito importante, que é a figura do líder. E eu tenho certeza que aqui, nesse grupo, nós vamos resolver um problema que a gente costuma encontrar por aí. Um pastor ali já me procurou, diz que na igreja dele a grande dificuldade é encontrar líderes. Eu pensei comigo, puxa, aqui também. Mas sabe de uma coisa, pastor? Hoje, nesse grupo aqui, quer ver que nós vamos resolver esse problema? Quem aqui tem na sua igreja uma quantidade de líderes sobrando, dando sopa aí, disponíveis, dispostos? Você tem? Ah, pois é. Quem aqui tem líder sobrando, pronto para liderar, te pedindo assim, por favor, deixa eu liderar, eu estou disponível. Vocês têm isso daí? Ah, não é possível. Não é possível. Eu achei que hoje fosse o dia para a gente resolver esse problema. Quer dizer, então, que é fácil encontrarmos líderes prontos nos dias de hoje? Não é fácil, não é mesmo? Não é fácil. Infelizmente, olha que eu já tentei. Infelizmente, a gente não tem um quartinho. Eu tentei fazer aqui atrás, sabe? Um esconderijo, que ninguém soubesse, apenas eu, tivesse um quartinho ali cheio de líderes, para que qualquer pessoa que me pedisse lá na minha rede, do tipo, me arruma uma líder de mulheres, me arruma uma líder para liderar crianças. Eu tentei ter um quartinho ali, mas infelizmente eu não consegui. Sabe por quê? Não tem líder à venda aí nos shoppings, nem nos supermercados, nem líder dando sopa, andando por aí disponível, totalmente pronto, querendo liderar, não é verdade? Então, não é fácil encontrarmos líderes. E por quê? Por que será não é tão fácil assim? O que dificulta isso daí para nós? O que torna isso um produto ou essa pessoa algo tão raro nos dias de hoje? Primeira coisa, a falta de tempo das pessoas. Você já ouviu as pessoas reclamando? Eu não tenho tempo. Realmente vivemos numa época em que temos muitas atividades. Nosso povo é muito atribulado, é muito atarefado, nossas agendas são repletas de cursos, de trabalhos, de compromissos. Vivemos em grandes cidades, então perdemos muito tempo também no deslocamento, no trânsito. Então virou um chavão ouvirmos aí as pessoas dizerem, não, eu não posso assumir porque eu não tenho tempo. Outra questão também que dificulta muito a existência do líder é exatamente isso, o medo de assumir liderança. Puxa vida, eu não consigo, eu não estou preparado, eu líder, onde já se viu? Eu tenho tantas dificuldades, eu tenho tantas limitações. Sabe por quê, queridos? Muitas vezes estamos ensinando, estamos pregando, estamos transmitindo um conceito errado de liderança. Muitas pessoas olham e pensam que liderança significa poder, significa cargo, significa posição, algo apenas para alguns, ou algo então que precisa de um treinamento ou de um preparo muito grande.
quando, na verdade, liderança é algo bem diferente disso. Liderança é influência. Pastor Roberto falou aqui que um líder, o grande desafio dele é levar uma pessoa do ponto A para o ponto B, ou seja, fazer um movimento, mudar, andar, evoluir. Liderança, então, é você influenciar a vida de alguém. E isso nós fazemos ao longo de toda a nossa vida, muitas vezes sem até percebermos. Mas durante toda a nossa vida, nós influenciamos pessoas de diferentes maneiras, em diferentes momentos. E esta é a verdadeira influência. E quando queremos influenciar alguém, queremos influenciá-la a se tornar mais parecida com Jesus. Queremos influenciá-la a fazer o que muitas vezes ela não quer fazer, mas com o objetivo de conquistar algo que ela sonha, que ela deseja e que com a liderança certamente ela alcançará. Então a primeira coisa que nós temos que quebrar aqui hoje, talvez um paradigma na nossa cabeça: liderança não é posição, não é cargo. Não existe cargo a ser conquistado ou a ser ocupado, mas liderança é influência. E esse tipo de influência, todos nós, qualquer um de nós, é capaz de exercer na vida de uma pessoa que seja, ou na vida de muitas outras que porventura vierem a participar da nossa vida. Outra coisa também que dificulta a formação desses líderes, e aí, meus queridos amigos, colegas, pastores, é aquela mentalidade ou aquele exercício do pastor que faz tudo. Ah, mas eu tenho certeza que nesse grupo aqui de hoje não tem ninguém assim. Não tem ninguém assim, né? Afinal de contas, aquele pastor que visita, que prega, que vai pregar no enterro, que vai pregar numa festa de aniversário e que também sai correndo e vai num casamento e que ao mesmo tempo ele dá aula na escola dominical e ele também tem que visitar a vizinha da mãe do membro da igreja, porque afinal de contas, ele é o pastor. Ele é o ungidão, né? Então, só ele que pode fazer isso. Mas aqui não tem nenhum, não é mesmo? Não tem ninguém aqui assim. Que bom, sabe por quê? Porque esse tipo de liderança, ou esse tipo de pastoreio, dificulta a formação de novos líderes. Sabe por quê? Distancia o pastor do povo. As nossas igrejas já possuem um tablado, não é? Que a gente muitas vezes fica ali numa posição mais alta, mais distante do povo. Algumas então têm até umas cadeiras muito suntuosas, onde os pastores ficam ali muito bem vestidos, assentados ali naquele local. Ou seja, quem está sentado aí, né, vê o quê? Apenas a nuca do colega, do irmão e aquele pastor numa posição de tanto destaque ali. E essa mensagem, traz para o nosso povo aquela ideia: eu nunca vou conseguir chegar nesse lugar. Isso é apenas para um pouquinho. Eu nunca vou conseguir fazer o que ele faz. E esta ideia, então, e essa mensagem, ou pior, essa prática, também, queridos, dificulta a formação e, consequentemente, a existência de líderes em nossas igrejas. Outra coisa também, e é onde nós vamos nos deter um pouco mais agora, é um treinamento deficitário. Nós, nas nossas igrejas, temos sim escolas bíblicas. Eu sou testemunha, por onde eu tenho andado aí, tenho visto que todas, ou a grande maioria das igrejas, possuem excelentes escolas bíblicas, onde aprofundam no ensino da palavra, onde oferecem um leque de oportunidades, de assuntos, de temas a serem estudados, o que é de grande valor. Mas este tipo de escola também não formam líderes. Eu nasci
praticamente nasci aqui nessa igreja, me converti na adolescência, fui criada numa família evangélica, então desde pequenininha eu frequentava uma escola dominical. Eu aprendi na escola dominical decorar versículos, cantar corinhos, aprendi a manusear a Bíblia, aprendi a amar a Bíblia, aprendi a entender que a Bíblia é a palavra de Deus. E durante a minha vida, o meu caráter certamente foi forjado através do ensino da Bíblia, através da importância que a Bíblia tem para nós. E isso se deve à minha formação numa escola bíblica dominical. Mas esta formação não fez de mim uma líder. Não fez de mim. Eu estudei durante anos, depois conheci aqui nessa igreja quem é hoje o meu marido, que também sempre foi um estudioso da palavra. Durante anos nós lideramos aqui todo o departamento de ensino, ele foi superintendente da escola dominical. Durante anos sempre fomos defensores de uma boa literatura evangélica, de um perfeito ensino da palavra. Então, para você entender que a minha vivência, a minha formação foi toda dentro de uma escola dominical. E agradeço a Deus, agradeço a essa igreja por esta oportunidade, porque isso trouxe para mim valores imutáveis, isso trouxe para mim raízes profundas, isso também me livrou de inúmeras situações, de besteiras que eu poderia ter feito ao longo da minha vida e que, graças ao conhecimento da palavra e à misericórdia de Deus, não aconteceu. Isso me livrou de desviar-me dos caminhos do Senhor, por conhecimento e por amor à palavra de Deus. Então, com isso, eu quero que você entenda o valor que eu dou para esta escola bíblica, o valor que ela tem na nossa vida. Porém, durante toda essa minha vida, exercendo todos esses cargos, vamos dizer assim, dei aula na escola dominical desde jovem. Eu me converti numa semana, 2 semanas depois eu já estava aqui procurando saber como que eu poderia dar aula para crianças. Então eu sempre vivi nesse ambiente que me agrada muito. Depois fui para uma universidade e me capacitei também na área da educação. Tamanho meu interesse por isso. Mas, mesmo assim, isto não me tornou uma líder. Isso não contribuiu para que eu me tornasse líder a partir do ensino dessa escola dominical. Isso nos mostra que, para formarmos líderes, nós precisamos de algo a mais. Precisamos sim, claro, sem dúvida alguma, de um estudo profundo da palavra de Deus. Claro, isso é a base, isso é o começo, isso é o início de qualquer cristão, de qualquer pessoa que entrega a sua vida para Jesus. Mas, para tornar esse cristão alguém capaz de cumprir o chamado, capaz de cumprir o propósito para o qual Deus nos chamou, capaz de cumprir o ID que Jesus nos deixou, a grande comissão, nós precisamos de algo a mais. Algo a mais. Uma intencionalidade para conseguirmos formar líderes. E o que então? Como então nós devemos agir? Já que, diante disso daí que eu estou dizendo, e eu acredito que você esteja concordando comigo, diante disso, como então nós podemos formar líderes? Eu te digo que nós temos dois ambientes onde este líder pode ser formado. Aí eu te convido a pensar e a comparar um pouco numa família. Muitos aqui são pais. Quando temos filhos, nós muito bem sabemos, eu tenho 2 filhos. Temos já uma filha casada e temos um filho jovem que ainda está na nossa casa. E ele está estudando, está fazendo engenharia, está no último ano de engenharia. E nós estamos, então, sonhando com o dia em que ele será um profissional. E esse dia tem data marcada. Ao final de junho de 2013, ele irá se formar.
Ele já está, então, fazendo estágio, ele está se preparando, ele passa, às vezes, até de madrugada estudando, porque ele trabalha de dia, estuda de noite, mas ele tem um período, ele tem uma data, ele tem um prazo estipulado para se tornar, então, realmente um engenheiro. Mas isso não começou agora. Aliás, desde que ele nasceu, há 23 anos atrás, que eu e o meu marido, pais dele, estamos o preparando para ele se tornar um engenheiro. Ou não sabíamos o que ele iria escolher, mas para ele se tornar um bom profissional. Então, desde pequeno, nós começamos a ensiná-lo a falar, nós começamos a levá-lo para uma escola de natação. Logo que ele cresceu um pouquinho mais, ele foi para a escola infantil, de educação infantil, para aprender a se relacionar com outros colegas. Eu fui professora durante anos, ensinei muitas crianças a ler, mas ele, não fui eu que ensinei, foi a professora dele. Ele frequentou uma escola, e, aliás, frequenta essa escola até hoje. Ele passou por exames, ele passou por testes, passou por, às vezes, uma recuperação ao longo do percurso. Eu pedi uma ajuda para alguém, para que, aos 23 anos de idade, ele, então, se tornasse um engenheiro. Não é assim? Então, na formação do meu filho, tiveram aí 2 ambientes chave para isso. O primeiro deles foi dentro da nossa casa. Eu e meu marido, juntamente com toda a nossa família, forjamos o caráter dele. Ensinamos a ele valores pertinentes à nossa família, valores cristãos. Trouxemos ele para a igreja desde pequenininho, fizemos tudo para que ele se convertesse o quanto antes, ensinamos para ele valores de honestidade, de caráter, de princípios, não é verdade? E juntamente conosco, a escola teve um papel muito importante na formação dele. Foi lá que ele aprendeu a somar, a dividir, a multiplicar. Foi lá que ele aprendeu a ler, a ter gosto pela leitura, enfim. Vocês conseguem entender essas 2 vias na formação de uma pessoa? Mesma coisa acontece na vida de um líder. Existem 2 ambientes importantíssimos onde esse processo é desenvolvido, onde essa intencionalidade é executada ali. Uma delas é na célula, onde ele se reúne toda semana, onde ele convive, onde ele se relaciona, onde ele pratica os seus dons, onde ele exerce os seus talentos e os seus dons através do evangelismo, através do discipulado, através do estudo da palavra. O meu filho é também um líder de célula. Ontem mesmo ele estava lá trancado no quarto dele, orando, estudando a palavra, porque ele iria logo em seguida ministrar a célula ali na casa dele. Ele iria ministrar a lição da célula ali. Então isso o aproxima mais de Deus. Veja bem, a célula é o local, então, onde o líder prepara o seu líder em treinamento. O líder anda junto com aquela pessoa que está do lado dele. Através do exemplo ele ensina, através do desafio, através das oportunidades que ele oferece ali. Então, nesse ambiente de vivência. Mas só isso também não é suficiente. Mesmo o líder sendo excelente, sendo bem formado, bem capacitado, ele precisa de um apoio. E esse apoio chama-se escola de líderes. Escola de líderes. Então vamos entender o que significa então, o que vem a ser realmente uma escola de líderes. E eu convido você a ler junto comigo aquela definição que está ali. O que é uma escola de líderes? É uma escola bíblica fundamentada na palavra de Deus, com ênfase em formação de liderança de células. Ufa! Começa bem, né? Começa bem. É uma escola bíblica. Graças a Deus. Graças a Deus, não é mesmo?
Se você tivesse aí algum medo, se você tivesse na sua cabeça algum preconceito, cai por terra agora. Porque uma escola de líderes, ela é uma escola bíblica. Glória a Deus por isso. Até aí, nada demais, nada de novo, não é verdade? Porém, fundamentada na palavra de Deus, claro. Estudamos sim alguns livros, alguns autores muito bons que temos no mercado hoje, mas a ênfase, o fundamento, a base é sim, sem dúvida, a palavra de Deus. Porém, tem algo a mais. E esse algo a mais está ali, depois daquela vírgula, com ênfase, com intenção em formação de liderança de células. Não é uma liderança, a princípio, de uma grande igreja. Não é da liderança, a princípio, de um ministério, ou seja lá o que for, mas é da liderança de uma célula. Porque acreditamos que através da célula nós podemos exercer nossos dons, nossos talentos, exercer a nossa influência e sermos então verdadeiros líderes naquele ambiente pequeno ali. Muitos não ficam só ali. Eu mesma nunca sonhei em ser pastora. Comecei liderando uma célula, ali na minha casa, com 5, 6 mulheres que frequentavam ali a minha casa semanalmente. Acontece que esse mover de Deus foi crescendo. Dentro da minha casa, vi várias pessoas se convertendo. Várias pessoas tendo suas vidas transformadas pelo poder de Jesus. Vi casamentos sendo restaurados, aliás, vejo até hoje, casamentos sendo restaurados, pais se reconciliando com os filhos. E ali, vivenciando, percebi que sem eu saber, eu já estava exercendo uma liderança, eu já estava influenciando pessoas. Quando assustei, já tinham várias pessoas ao meu redor. Então, esta intenção é de termos uma escola para formarmos líderes de células. Então, veja bem, a escola bíblica tradicional, ela é igual ou diferente de uma escola de líderes? E aí, gente, é igual ou diferente? Diferente, não é mesmo? Por que que ela é diferente? Porque ela, além de ter tudo que a escola bíblica tem, ela tem algo a mais, que é esta intenção. E por trás dessa intenção, todo um currículo, todo um material, toda uma didática para formação de novos líderes. Então, vamos entender um pouquinho mais como, então, quais são estas diferenças? Quais são, então, essas diferenças? Uma escola bíblica tradicional é uma escola temática. Concordam comigo? O que a gente ensina lá? Ensinamos, às vezes, um livro da Bíblia, às vezes ensinamos revista, às vezes escolhemos temas, assuntos, de acordo com a nossa vontade, ou com a necessidade, ou com a sugestão de alguém. Não é assim? Nós podemos passar anos estudando apenas o livro de Romanos, apenas entre aspas, me entendam bem, estudando o livro de Romanos, não é mesmo? Então, esse é o objetivo de uma escola bíblica, trabalhamos por temas. Já a escola de líderes, não, ela tem uma visão ampla de toda a Bíblia. Nós trabalhamos um determinado objetivo de forma ampla, buscando ali em toda a Bíblia onde estão inseridos temas e textos que nos levam àquele objetivo. A escola bíblica tradicional, ela tem por objetivo a nossa edificação pessoal. Eu, como aluna, eu procuro uma escola bíblica para minha edificação, para eu aprender mais da Bíblia. Eu quero ter conhecimento da palavra, eu preciso, aliás. Então, eu procuro uma escola para a minha edificação. Já uma escola de líderes, não. Além da minha edificação, busca-se também a edificação da igreja. Por quê?
Ao me edificar pessoalmente, eu também vou entender que faço parte de um corpo. Vou entender que Deus me chamou com um propósito. Deus me salvou para uma determinada missão, para um determinado fim. Então, ao formarmos líderes, além de favorecer uma edificação pessoal aos nossos alunos, edificamos a igreja também, porque ao final de cada semestre, nós apresentamos e oferecemos à igreja um novo grupo de líderes, que certamente irão reproduzir a sua influência na vida de tantos outros. E vão se tornar ganhadores de almas, edificadores. Consequentemente, trarão para o reino do Senhor mais vidas. Outra diferença, a escola bíblica tradicional, ela não é sistêmica. Ela se preocupa ali, com aquele momento. São 2 horas semanais, o aluno está sentado ali. Ela se propõe a oferecer aquele tema daquele determinado dia. Nada mais além disso. Já uma escola de líderes, não. Como eu disse, ela tem o objetivo de despertar e de abrir, e também uma visão ministerial. Quantos alunos, às vezes, nos procuram aí, dizendo, mas eu não quero ser líder, eu quero apenas estudar a Bíblia. E o nosso desafio para ele é, ok, não tem importância, venha estudar, venha para a escola. Ao longo do curso, você vai poder tomar essa decisão. Nós não podemos dizer que não queremos algo que nós nem sabemos o que é. E ao final de cada semestre, nós temos tido experiências e testemunhos maravilhosos de pessoas que começaram o curso assim, dizendo, eu não quero, e terminam o curso, agora eu entendi, eu quero liderar, eu quero abrir a minha casa, eu já estou liderando, porque entenderam a visão e o propósito de Deus para a vida deles. Outra coisa, a escola bíblica tradicional, ela não é curricular. Ela não tem um currículo determinado. Como eu disse, podemos ficar vários semestres estudando o mesmo livro, sem ter essa preocupação de início, meio e fim. Já a escola de líderes, não. Ela tem um currículo proposto, um currículo intencional. E esse currículo é progressivo. Nós começamos com uma pessoa que acabou de se converter, então ela vai conhecer os princípios, os fundamentos da palavra de Deus, ela vai ter a oportunidade de tomar a decisão para o batismo. A partir daí, ela vai conhecer os fundamentos básicos da palavra de Deus e vai conhecer também os fundamentos básicos da igreja em células. Ela vai entender ali dentro da Bíblia o propósito de Deus e a visão celular. E tem um prazo, tem um tempo, tem um período em que ela faz isso. A escola bíblica tradicional, ela não forma líderes, ela não tem essa intenção. Então, ela não forma líderes. Já a escola de líderes forma líderes. A escola tradicional, ela é uma escola teórica. A gente vem para cá, uma aula de 1 hora, 1h30 ou 2 horas, onde geralmente o professor fala, ou alguma discussão entre os alunos, pode até ter pequenos grupos, mas é um ensino teórico. Acabou a aula ali, acabou. Até a próxima semana, onde nós nos encontraremos novamente naquele horário. Já a escola de líderes, não. Ela é uma escola teórica, sim. Nós temos um momento de teoria, onde tem um professor à frente de uma turma. Esse professor, então, vai transmitir, sim, um conhecimento, mas muito mais do que um conhecimento. Esse professor tem o desafio de transmitir vida, experiência, vivência. Essa semana mesmo eu fui dar uma aula aqui, tem até uma aluna minha aqui, e eu falei para os alunos, olha, a nossa aula de hoje está aqui na apostila, na página tal, a página tal. Vocês podem ler aí, mas nós vamos compartilhar experiências relacionadas a esse assunto aqui. E passamos a aula compartilhando, dando exemplos, contando situações, erros que cometemos, que para eles não cometerem, situações que nós vivemos,
com sucesso, desafiando-os a viverem também. Então, muito mais do que um estudo teórico, o professor numa escola de líderes, ele é desafiado a transmitir experiência, vivência, paixão por aquilo que ele faz. E, além disso, ele também desafia os alunos a atividades e a experiências práticas. Ele aprende uma coisa aqui na escola, na aula. Durante a semana, ele vai ser desafiado a praticar aquilo que ele aprendeu. Onde? Na célula. Na célula. Então, enquanto ele estiver estudando aqui, ele tem ali o laboratório dele, que é a sua célula. Lembra aquela via de mão dupla? Junto com ele lá na célula, ele tem o líder que vai apoiá-lo, vai ajudá-lo a preparar um momento de louvor, vai ajudá-lo a preparar a lição, vai delegar a ele tarefas. Então, a diferença está ali. Não é apenas uma escola teórica, mas é também uma escola prática. Então, agora, vamos lá ao que realmente interessa, né? Que talvez seja essa aí a sua dúvida. Como então? Como que eu vou fazer para abrir uma escola de líderes? Como o Roberto falou, devagar. Comece pequeno. Ai, mas eu tenho que acabar com tudo que eu tenho lá na igreja? Eu tenho uma escola dominical muito bem estruturada, eu tenho que acabar com tudo? Não. Não acabe com nada. Aliás, deixe a sua escola funcionando do jeito que ela está, porque com certeza ela deve estar indo bem. Porque se você tem lá na sua igreja, eu imagino que você esteja satisfeito com ela. Então, queridos, deixe a sua escola funcionando do jeito que está. Porém, paralelo a isso, paralelo a ela, comece uma escola pequena, onde você, pastor principal ou pastora principal, você seja o professor. Nós hoje temos uma escola aqui bem grande, graças a Deus, graças à misericórdia do Senhor. Nossa escola hoje está num tamanho que nós queremos muito mais, mas ela já alcançou um nível muito bom. Mas nós começamos há 12 anos atrás, numa classe pequenininha, numa garagem, onde, na verdade, no lote, onde hoje é o nosso templo. Na época tínhamos comprado aquele lote, era uma garagem de ônibus. Me lembro muito bem, o pastor Paulo comprou umas cadeiras de plástico, mandou passar um cal, assim, num lugar apertadinho, o único lugar que tinha uma cobertura, mas dos lados, assim, era aberto. Se chovesse, certamente molharia, né? E ele, então, convidou algumas pessoas. Eu tive o privilégio de fazer parte desse primeiro grupo, e éramos ali uns 50 líderes, mais ou menos. Já exercíamos uma posição de liderança, de ministério, ou de alguma coisa aqui na igreja, né? Já tínhamos ali um potencial de liderança. Ele, então, nos convidou, e ele dava para nós as aulas. Nessa época, ele era também um pastor desse tipo, assim, faz tudo, né? Porque, na verdade, ele era o único pastor da igreja. E, então, tínhamos aqui nesse salão o nosso culto de domingo de manhã, me parece que começava às 10 horas da manhã. E a escola de líderes, então, começava às 8 horas da manhã. Nós nos reuníamos lá naquele lugar, sem conforto nenhum, uma rapidez. Eu me lembro que ele ia tirando xerox, ele lia, estudava durante a semana e tirava xerox, ia nos entregando aquelas folhas avulsas, porque não tínhamos material, não tínhamos apostila ainda, né? E se a gente perguntasse o que vai ter na semana seguinte, certamente ele não saberia, porque ele ainda estava também buscando e construindo ali, buscando de Deus algo para nós. E assim foi. Mas ali, naquele momento, naqueles meses que passamos ali, ele conseguiu, de uma forma maravilhosa, transmitir para nós uma paixão tão grande, um desafio tão grande, que os nossos olhos brilhavam.
Olha, queridos, a gente não tinha outro assunto. Nossos assuntos eram só esses. A gente se encontrava em aniversário, porque nós somos muito amigos aqui. Temos uma turma muito amiga. Então, a gente se encontrava na porta da escola, a gente se encontrava no clube, nos aniversários, e o nosso assunto era só isso. Célula, célula. Como nós vamos fazer? Eu me lembro que eu quis ler os livros todos de uma vez. Ele falava num livro, eu anotava, na semana eu saía comprando, e lia, eu devorava os livros. Tamanha a paixão e o entusiasmo que ele transmitiu para nós. Começamos ali, pequenininho, esse prédio todo era ocupado. Nós temos várias salas aqui, vocês viram por aí. A escola dominical continuou funcionando aqui. Mas num lugar paralelo, começamos com essa pequena escola de líderes. E desta pequena turma, nós então começamos as primeiras células. Eu me lembro que no dia que ele desafiou, falou, bom, então, agora vocês vão se reunir aí de 3 ou de 4 e vão começar as primeiras células. Eu agarrei na minha amiga e falei, ai, nós vamos juntas, você vai junto comigo, eu não vou separar de você não. Tamanha era a nossa, também assim, inexperiência mesmo, né? Aquela coisa nova, a gente não sabia o que era. Mas foi ali, num lugar simples, sem muito conforto, que foi despertado em nós uma chama, um amor por vidas, uma necessidade de urgência, porque enquanto estávamos aqui, muito bem, vivemos aqui durante anos, queridos, numa igreja maravilhosa. Essa igreja nunca foi uma igreja ruim, muito pelo contrário, era uma igreja maravilhosa, nós amávamos a igreja, como amamos até hoje. Aqui aprendemos muitas coisas, aqui nós fomos firmados na palavra, amamos essa igreja e amávamos também. Mas naquele momento nós entendemos que o bom, tudo de bom que a gente experimentava aqui, os nossos amigos, os nossos parentes estavam ficando de fora. Estavam indo para o inferno, sem conhecer algo tão maravilhoso que Jesus tem para nós e para eles também. E aí foi dando na gente uma vergonha, foi dando na gente assim aquele negócio, meu Deus, como eu posso ser tão egoísta de viver algo tão bom e os meus amigos lá fora não experimentarem isso? E aí, naquele momento, deu em nós uma necessidade de urgência, de sair dessas 4 paredes e abrir as nossas casas, para apresentar o amor de Jesus para tantos outros. Ah, queridos, eu poderia ficar aqui o dia inteiro, a noite inteira, te contando experiências e mais experiências que temos vivido ao longo desses 12 anos. Fruto disso, de vidas sendo transformadas por Jesus. Através de nós, pessoas tão imperfeitas. Primeiro dia da nossa célula, quando tocou a campainha, ai meu Deus, não é possível, apareceu alguém. Né? Porque a gente, tanto medo, a gente convidava, mas melhor não vir, porque o que nós vamos fazer? Eu me lembro direitinho, chegou alguém, pronto, o que nós vamos fazer? Né? Então, gente, mas foi assim, e é assim até hoje. Ao início de cada célula, a gente tem sempre aquele friozinho na barriga, né? Quem será que vem hoje? Convidei tantas pessoas, quem virá hoje? E cada pessoa tem tido a oportunidade de conhecer o amor de Jesus e, consequentemente, terem suas vidas, seus destinos mudados e transformados pelo poder do Senhor. Que privilégio fazer parte desse mover. Eu, tão imperfeita, tenho tantas limitações, tenho tanta timidez, tenho tanta dificuldade, mas ainda assim o Senhor me usa. Se eu posso fazer isso, qualquer um pode fazer. Eu sempre penso isso. Não, Deus, se o Senhor deixa eu fazer uma coisa dessa, se o Senhor conta comigo e ainda me chama de cooperadora do Senhor, qualquer pessoa pode fazer também. Então, querido, não pense que uma escola de líderes tem que começar grande. Não, precisa sim de uma estrutura, mínima que seja. Como eu disse, a nossa era lá, no lote, num lugar improvisado. Mas existia um local, um dia, um horário
fixo, determinado, né? E um ambiente de sala de aula. Aí já é diferente da célula, porque a célula é ali, na casa da gente. A escola de líderes precisa, sim, de um ambiente, um quadro, uma caneta, um giz, né? Se você tiver um pouquinho mais, um data show, um computador, nos tempos modernos, a gente conta com esses recursos também. Se tiver, se não, um simples quadro e giz foram nossos amigos durante anos, não é mesmo? Um professor que nesse momento não pode ser qualquer um. Nesse momento é o pastor principal. Ele deve ser o encarregado, ele deve estar à frente. Depois, não precisa ser ele. Hoje o pastor Paulo já não dá mais aula, dá de vez em quando, uma ou outra, como nosso convidado. Mas hoje já temos vários outros professores. Mas no início, ele era o professor principal. Quem então serão os seus primeiros líderes? Primeiro, serão aquelas pessoas que você já tem do seu lado. Né? Ele ali levantou a mão que tem vários líderes ao lado dele. Ótimo, é isso mesmo. São aquelas pessoas da sua confiança, são aquelas pessoas que você sabe que têm o coração, a mente abertos para a mudança, que estão interessados em viver o propósito que Deus tem para eles. Então, geralmente, nós convidamos essa primeira turma. Nós vamos lá no pé do ouvido de um, de outro. Vem aqui que eu quero compartilhar com você algo que Deus está me dando, algo que eu estou conhecendo, algo que eu estou aprendendo. Então, são alguns atuais líderes ou outros também que estejam interessados ali. Nesse momento, como eu disse, as aulas elas são num determinado momento teóricas, mas num outro determinado momento elas passam a ser também práticas, porque é no decorrer dessa turma, desta primeira turma, que as primeiras células serão formadas. Tem gente que às vezes fala assim, eu já tenho células na minha igreja, tenho várias células, mas eu ainda não tenho escola. Eu não consigo entender. Como que pôde começar as primeiras células sem ter o lugar de formar os líderes para essa célula? É a mesma coisa você falar, eu comecei a construir um prédio. Mas não tem engenheiro aqui não. Não tem pedreiro ainda não. Como? Não é? Primeiro a gente tem que ter aquela pessoa que estará à frente desse trabalho, para depois então ter o trabalho propriamente dito. Então, no primeiro momento, ensine o seu povo e no decorrer deste ensino, comece a vivenciar, a praticar o que está sendo ensinado. O material também deve ser um material objetivo, claro, simples. Não é um livro dessa grossura que a pessoa só de olhar desanima de ler. Não, algo claro, objetivo, prático, né? Como eu disse, um currículo progressivo, começa simplesinho ali no beabá e vai crescendo ali gradativamente. Outra coisa muito importante e diferente na escola de líderes é a duração. Uma escola, ela tem que ter um início, um meio e um fim. O aluno, ao entrar aqui, ao se matricular, ele precisa saber quando ele vai se formar, quando ele vai concluir o curso. Mesma coisa, um aluno entra numa faculdade de engenharia, ele está sonhando com o dia da sua formatura, não é mesmo? Desde o primeiro período, ele sonha com o dia da formatura. Um líder também, mesma coisa. Desde que ele começa a estudar na escola, ele precisa saber que no dia tal, a escola dele, o curso dele, irá terminar. E ele, então, será habilitado para exercer a liderança de uma célula. Outra coisa muito importante aí também. No início, você não vai trabalhar um conteúdo amplo, um conteúdo variado demais. Não, você vai trabalhar apenas o conteúdo básico, o fundamento bíblico. É ali, por que células, né? Onde está na Bíblia isso? Então vamos estudar ali o livro de Atos, vamos estudar os fundamentos da fé, o propósito de Deus, a visão celular, o evangelismo, a consolidação e os princípios de liderança. Só isso.
Nada mais que isso. Um período de 1 semestre, 2 semestres no máximo. Não precisa mais do que isso. Apenas um período curto, com aulas semanais, onde você, de uma forma apaixonada, vai transmitir para os seus alunos esse conteúdo. E, muito importante, uma festa de encerramento. Aqui nós fazemos um culto especial, uma formatura, no horário nobre, no domingo de manhã ou no domingo à noite, onde nós apresentamos para a igreja os novos líderes. Então, uma escola de líderes, ela tem que ter início, meio e fim. E o final dela merece ser celebrado, comemorado, muito valorizado, porque, afinal de contas, ela está formando aquelas pessoas que vão servir a igreja através da sua influência. Ela vai abrir a sua casa. Certamente muitas pessoas irão entregar a vida para Jesus através da vida delas. Então, são pessoas de grande valor. Esta é a fase de implantação. Ok, uma vez feito isso, você terá então suas primeiras células, certo? As primeiras células. Depois de aproximadamente aí 1 ano, vamos colocar assim 1 ano, você com uma equipe já preparada, né, da sua igreja, talvez até um pouquinho menos, se você já está trabalhando, se você já tem uma liderança forte, em 1 semestre você consegue transmitir aquele conteúdo ali. Começou então as primeiras células, a partir dali, muita coisa vai acontecer. Pessoas vão sendo salvas, pessoas vão sendo alcançadas. E essas pessoas, então, vão precisar também de uma escola para acolhê-las. Mas para acolhê-las na visão celular. Elas já vão se converter dentro de uma célula. Então, ali, dentro da célula, elas já vão ser desafiadas a se prepararem. Elas já vão olhar para o líder, eles vão falar: puxa, eu quero ser igual a esse líder. Eu quero fazer o que ele faz. Ele foi tão importante na minha vida. Eu também quero ser importante na vida de outros. Ele já nasce naquele ambiente ali. Então, a escola passa a ter algo a mais. Continua precisando de uma estrutura, de um dia, de um local. Só que agora, uma sala só não vai ser suficiente. Você tem que ter pelo menos mais uma. Por quê? Aquela sala inicial vai continuar capacitando e preparando um pouco mais aquele líder. Mas você vai abrir uma nova sala para alcançar agora os novos convertidos, certo? O professor agora, além do pastor principal, outros professores vão sendo levantados também. Talvez líderes que estão se destacando, líderes que foram alunos da primeira turma e se destacaram, se saíram muito bem, então eles agora podem se transformar em professores também. E os alunos também vão agora ampliar, serão os membros da igreja, novos convertidos, pessoas que vão vendo o movimento da escola de líderes e vão: opa, peraí, o que está acontecendo ali? O que está acontecendo com aquele povo que sai daquelas aulas tão animados? O que está acontecendo com aquele povo que está ganhando vidas? Isso, queridos, é contagiante. É contagiante. Então, essas pessoas vão ser também os novos alunos, os novos interessados. Com isso, aos poucos, gradativamente, a cada semestre, você vai aumentando uma turma, mais um professor, mais uma sala, até que um horário só não vai ser suficiente. Talvez você tenha que abrir um outro horário. E a escola bíblica tradicional? Tem 2 opções. Ela continua ali funcionando, ou aos poucos as pessoas que estavam nela vão migrar para a escola de líderes. Vão entender que a escola de líderes pode oferecer, além do que a escola tradicional oferecia, algo a mais. E a grande maioria vai se tornar aluno ou vai se tornar professor da escola de líderes. Com o tempo, a escola tradicional talvez não exista mais. Foi isso que aconteceu aqui conosco. Durante anos, as duas caminharam juntas.
Cada ano a escola de líderes ia crescendo mais e a escola tradicional ia diminuindo, até que nós resolvemos unir as nossas forças, desafiamos aos professores, desafiamos os alunos e hoje temos uma escola de líderes aí significativa, né? As aulas também continuarão sendo aulas teóricas e práticas, porque desde o novo convertido até o líder já estão vivenciando a célula. O material continua sendo um material claro, objetivo, com um currículo determinado, um currículo crescente e também sempre com uma data prevista para iniciar e uma data prevista para terminar. E junto com isso, o currículo então agora vai sendo ampliado. Passamos a oferecer um curso Vida Cristã, um curso básico, né, o curso de treinamento e depois ainda até os cursos avançados, que são cursos aí sim de aprofundamento bíblico para equipar, capacitar ainda mais os nossos líderes. Então a escola ela vai crescendo gradativamente, à medida que os alunos também vão crescendo. E ao final, claro, sempre um momento de celebração, um momento de festa, um momento de encerramento. Aqui na nossa igreja nós temos o CCM, que é o nosso Centro de Capacitação Ministerial. Como eu te disse, nós começamos pequenininhos, bem pequenininhos, lá nessa sala. Hoje temos já um currículo maior. Temos ali o curso Vida Cristã, básico, treinamento e avançado. Temos um bom ambiente aí de sala de aula, não luxuoso, mas um ambiente acolhedor, com professores, com alunos, uma equipe de professores aí preparados, um destaque muito especial a essa equipe, porque veja bem o que está escrito ali, né? Todos eles são líderes de célula vitoriosos. Ah, queridos, nesta escola, o melhor professor, é o líder de célula apaixonado. Muitas vezes alguém chega para mim e fala, Ana Cláudia, está chegando aqui na igreja um teólogo, ele é formado no seminário tal, ele tem doutorado em teologia, enfim, um conhecedor da Bíblia, chama ele para dar aula no CCM. Eu falo, ótimo, vou conhecê-lo sim. Mas a primeira pergunta que eu faço, ele já está liderando uma célula? Bem, ainda não. Ah, que pena. Então nós vamos ter que esperar um pouco mais. Sabe por quê, queridos? Mais do que conhecimento, mais uma vez eu te digo, um professor de uma escola de líderes, ele precisa transmitir paixão, amor, paixão por almas, paixão por vidas. E muitas vezes o conhecimento apenas não é suficiente para isso. O conhecimento é válido demais. Volto a te dizer o valor que eu dou para o conhecimento. Mas agregado a ele, aliado a ele, tem que ter algo mais. E esse algo mais nós vivenciamos quando lidamos com vidas, quando lidamos com o não crente, quando apresentamos o amor de Jesus para ele e quando ele entrega sua vida para Jesus e começa o processo de transformação. Então, professores apaixonados, líderes vitoriosos. Nosso material, um material simples, você vai receber aí nesse kit, as apostilas, material ainda em construção, estamos engatinhando ainda, não é nada nosso, nós pegamos muitas ideias, estamos ainda caminhando para escrever realmente o nosso próprio material. Mas o que temos, damos a você. Vamos colocar aí na sua mão. Tem muitos livros bons no mercado também. Começamos aí, trabalhava na educação, trabalhava numa escola, e em 2007, 2006 aproximadamente, eu larguei também o meu trabalho e vim trabalhar de tempo integral na igreja para sonharmos, para criarmos uma escola onde pudéssemos mesmo alcançar e formar líderes. Começamos ali pequenininho, alcançando as pessoas da igreja, né, com 400, perto de 500 alunos. Em 2011, nós tivemos ali aproximadamente 1.000 alunos. E esse ano, 2012, nós demos um saltozinho aí, criamos uma nova estrutura, temos um
um pastor Samir nos ajudando na direção da escola. E esse ano estamos aí com aproximadamente 1.700 alunos estudando semanalmente em diferentes horários. Temos aulas terça à noite, quarta à noite, quinta-feira à tarde, domingo pela manhã, domingo à tarde. Esse prédio aqui é uma festa, é uma farra. Se você passar aí na porta, você vai confundir aqui com uma escola, com um colégio Pitágoras aí, tamanho movimento de alunos que a gente tem aí. Mas lembre-se, começamos pequenininho, numa sala improvisada lá. Então, queridos, Deus tem nos abençoado sim. E o nosso desejo é que Ele te abençoe também. É que você também experimente essa alegria de conquistar vidas para Jesus. Que você, meu querido, experimente a alegria e o prazer de formar líderes, de ter discípulos ao seu lado, de dividir, de compartilhar com eles a liderança da sua igreja. Porque esse é o nosso desejo, esse é o nosso objetivo. E junte-se a nós, para juntos conquistarmos essa nação, conquistarmos esse Brasil para Jesus. Deus te abençoe com muita graça, com muita unção e muito poder, para que você seja realmente um líder vitorioso na formação de novos líderes. Deus te abençoe.